Tá no ar o Radical Cast. Tem Radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Maia. E eu sou a Maia, casada pra sempre com o Firmo. E hoje, meu bem, depois de um bom tempo... Depois de um bom tempo, estamos de volta. Mas temos uns convidados muito especiais. De outra bandeira. A gente tá ficando muito chique. Verdade. A gente tá recebendo outras bandeiras, estamos expandindo, né? Cada vez mais. E conversando com muitas pessoas que têm edificado muito a nossa vida. A bandeira de hoje é paixão radical. É isso. Olha que incrível. Estamos aqui com o pastor João e o pastor Sérgio. Muito bem-vindos. Amém. Felicidade de estar aqui nessa tarde para noite, né? Espero que nesse cast aí vocês sejam inundados de paixão. Amém. Amém. Eu queria já começar perguntando, por que paixão radical? Grande pergunta. Primeiro, quer dizer que eu sou o paixão da pastora Kátia. Casada há 44 anos, que vamos fazer dia 18 de fevereiro, né? Nossa, quanto tempo. Apesar do meu nome ser João Paixão, não houve... Primeiro, eu não escolhi para ter bandeira, não pedi isso, não pedi para ser pastor de igreja, não pedi hoje a Face Church que existe. Tudo foi vindo no meu colo, vindo, vai. O nome não fui eu que dei, foi um irmão que deu, né? Então veio o nome Paixão Radical e já vinha um certo tempo dizendo ao pessoal, pô, pastor, você tem que ter, a gente tem que abrir uma bandeira. Eu falei, tu tá maluco? Pensando que abrir bandeira é assim? Bandeira não se abre não, igual a igreja. Ela tem que surgir no coração de Deus e dali ter as evidências. Aí daqui a pouco eu senti ser empurrado, né, como pelo peito, assim como aconteceu com a instituição, porque a Face, apesar de ter hoje somente 6 anos, ela vai completar 7 ano que vem, fez 6 agora em outubro, nós já temos mais de 24 anos de existência do Adoradores Face a Face. Éramos um ministério de adoração, eu viajei muito, ministrei muito com banda em congresso, em locais que era conferência de adoração, e essa era a nossa veia. E aí eu encontrei um projeto radical. E, de repente, eu fiquei assim, uma pessoa, creio, muito importante assim, no meio do povo, de influenciador. Né? O radical, para mim, foi uma coisa... Tudo que eu precisava viver, né? Virou tudo na minha vida, o radical. E aí, daqui a pouco surgiu o nome, com o diácono da igreja deu o nome. Pastor, a gente até tem o nome. Eu falei, como assim? Vocês estão doidos? Paixão radical. Aí eu me senti jogado na parede. E aí, dali, começou essa loucura apaixonante. Cara, é muito bom. Adorei o loucura apaixonante. Sim. Mas a gente sabe que assim, eu tenho uma grande história para contar, né? Então vamos começar do começo. Como você conheceu Jesus? Rapaz... Prepara na tua cadeira. Eu tenho certeza que vocês vão bombar nesse cast. Eu me converti, eu nunca fui numa igreja. Eu tinha 27 anos de idade, nunca fui numa instituição qualquer. Nunca tive nenhum contato com crente, com congregação, ouvi palavra de Deus, não tive esse ensinamento. Fui criado trabalhando desde novo, e aí me vi trabalhando, trabalhava como gerente de loja durante um bom tempo, tinha um bom poder aquisitivo, mas eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha tempo para minha família, eu saía de casa com meus filhos dormindo, voltava com eles dormindo, e eu sentia um buraco aqui dentro, e eu magoava minha esposa, quando eu falava para ela, poxa filha, eu não sei por que eu sinto um vazio aqui dentro, eu me sinto muito infeliz. Então, como dizer, nem eu te faço feliz, né, dela. E aí, de repente, ela me convida junto com o meu cachorro-quente, num trailer, num campo que eu joguei futebol durante muito tempo. E, por sinal, fui o primeiro artilheiro daquele campo, lá na Praça da Paz, né? Modesta parte, eu joguei bola, mas não consegui ser profissional. E vamos comer um cachorro-quente. Eu falei, meu Deus, eu tinha um cabelo grandão. Eu peguei a tiara no dia, né? E meu cabelo era muito grande. Nossa. E ela começou a convidar um amigo meu de futebol, convidando para ir para o culto. E eu falei, vai, cara, é bom. E eu, vai, é bom. E, enfim, daqui a pouco eu só vou se tu for comigo.
Aí eu peguei a tiara, peguei meu cabelo, amarrei. Falei, poxa, eu só vou se for comigo. Aí, beleza, tá bom, tá fechado. Que hora no ponto do ônibus? Tá hora, tô esperando ele até hoje. Chego lá, o que era? Uma varanda, o culto. Não era uma instituição, era um culto numa varanda. E o pastor Jorge, que pregou, que eu tenho maior admiração e carinho, porque ele foi o pastor que pregou, que eu me converti nesse dia. E dali por diante, quando ninguém me forçou, eu ouvi tudo aquilo, um local muito pequeno, um banquinho de um lado, um banquinho do outro, só um corredor pequenininho, as irmãs tocando pandeiro, o outro tocando uma guitarrinha e cantando corinho, batendo, né? Palma, e eu não entendia nada, era grito e glória a Deus e línguas, e eu não entendia nada. E eu batia no ombro da minha velhinha, que eu falo com muita educação, nem carinho. E velhinha, eu falava assim, eu não chamava ela de velhinha, porque ela não era velhinha. Falei, amor, precisa isso tudo para Deus ouvir a gente? Aí ela, depois tu vai entender. E aí, quando o pastor começou a cantar uma música antiga, né? A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar irei. Eu já estava lá na frente. Que lindo. Eu com aquela camisa aberta até aqui, uma calça comum, né? Camisa de roqueiro, cabelo de roqueiro. Gostava e gosto de rock até hoje. E aí, dali foi a minha conversão. Dali eu já sabia que eu era pastor. Recebi profecia direto da esposa do pastor, depois descobri que ela era. E a profecia foi muito linda. E depois eu vim entender, porque eu não tinha discernimento de quando eu cruzava os bancos, ela era tomada de uma forma que eu nunca vi. E ela batia com muita força no chão, com seus pés, e liberou uma palavra em línguas rapidamente, uma evolução em línguas. Daqui a pouco liberou uma profecia, e da profecia ela, o normal, olhando para a gente, olha, Deus me mostra. Quando você, jovem, passou desses bancos para cá, eu tinha 27 anos. Me converti com 27 anos, dentro dessa varanda. E aí, quando eu cruzei o banco, ela deu um salto, falou tudo isso, e depois ela falou, olha, quando você cruzava esses bancos, aparecia uma espada muito dourada, feito ouro. Não tinha ninguém segurando essa espada. E essa, acho que você, quando você ultrapassava, você era muita corrente, mas era corrente que segurava grandes cargueiros do que vão para os oceanos. E quando você cruzava, a ponta dessa espada tocava nessa corrente e ela sumia, feito uma poeira. E você ia ser levado para os grandes oceanos. Nossa. Lugares profundos, onde ninguém consegue chegar. Depois de muito tempo, eu vim entender essa profecia, né? Porque os grandes cargueiros navegam no grandes oceanos. Grandes homens de Deus só navegam em grandes oceanos. No oceano de Deus. Tem gente que anda muito no raso, né? E Deus não quer que a gente ande no raso a vida inteira, né? E assim foi a minha conversão. Nossa, que história linda, né? Essa foi a Quando a gente se encontra com Jesus, é realmente Poxa. poderoso. E você, pastor Sérgio, conte-nos a sua história com Jesus. Bom, minha conversão foi um pouco inusitada e interessante, né? Eu não vim de um lar evangélico, vivia num mundo perdido. Eu era aquela peça perdida no meio de um mundo de prostituição. Vivia numa rua onde você olhava para a sua esquerda, tinha 3, 4 bares e uma boate para o seu lado esquerdo. Olhava para o lado direito, você tinha mais outros bares e outras boates para o seu lado direito. Então eu morava num bairro nobre, de frente para uma faculdade, onde a noite era uma perdição. Então a família não era evangélica, pai não era, mãe não era, irmãos não eram. E eu vivia nesse mundo dessa perdição. Num belo dia, eu perco a minha mãe, que me criou. Ela vem a falecer. E eu fico com o meu pai. Meu pai era um médico, renomado. Médico legista do Estado. Todos os irmãos casam. Eu era o único filho caçula e solteiro, morando com o pai e cuidando do pai. E aí eu me vejo naquela cena, assim, ver o meu pai sofrendo de uma forma
que era o meu companheiro, era o meu amigo, era o meu parceiro para tudo, era a minha base. E aí eu vejo meu pai adoecer de tal forma de me causar dor, de eu me desesperar. E aí Deus já sabia o que estava fazendo na minha vida. No ano que eu sou alcançado por Cristo, é o ano que eu perco meu pai, é o mesmo ano que eu perco meu pai. Um belo dia me fazem um convite para poder ir a um culto de uma igreja evangélica. Eu tendo um pai doente dentro de casa, e aí eu resolvo ir. Vou numa igreja, numa Assembleia de Deus, lembro do pastor até hoje, pastor José Benedito, homem de Deus. E aí, chegando naquele lugar, eu escuto aquela palavra poderosa, ainda muito resistente, e vou embora, mas aí eu volto no próximo culto, e ali eu falei assim, tem um vazio muito grande dentro de mim. Eu sou rodeado com muitos amigos. O nome que eu uso do meu pai abre muitas portas, fazem muitas coisas, mas tem alguma coisa errada dentro de mim. E aí, dentro daquele culto, eu escutando uma palavra muito poderosa de Deus, aquela palavra ela vem como uma flecha dentro do meu coração, me rasga de cima e embaixo, e aí eu caio de joelho e falo assim, eu não tenho para onde fugir. Eu quero esse Jesus que está sendo pregado. Nossa. E aí eu vou até lá na frente, antes do apelo, me ajoelho e falo, eu quero aceitar esse Jesus. E claro, assim, para voltar e dizer que minha vida mudou dentro da onde eu estava, foi aquela luta maravilhosa, né? Que quase ninguém quer passar, né? Mas eu entendi que foi o começo que Deus estava proporcionando para mim e a direção que Ele estava me dando mediante a tudo que estava acontecendo. Para ter uma ideia, sempre se há relatos ah, dentro da sua própria casa, muitas das vezes você não passa a ser profeta, né? E aí a minha família começou a zombar de mim, dizendo assim, não, você foi o cara que viveu pela noite aí, fazendo muita coisa aí, agora você resolveu dar uma de santo. E eu virei e falei assim, eu não sou santo. Eu estou buscando a santidade. E aí hoje, anos se passaram, tem 24 anos a minha conversão, ao ponto hoje dos meus irmãos, minha família hoje, pastor, por favor, aí, né? Clama a teu Deus. Hoje eu tenho um irmão mais velho que ele vai assistir esse podcast aí, ele vai rir. Foi um que não acreditou e hoje ele também está caminhando, também está no caminho do Senhor. Então, assim, louvo muito a Deus por isso, por ter um irmão mais velho também nessa caminhada. Mas meu encontro com Cristo foi praticamente assim, foi uma coisa muito inusitada. É um fato de eu estar vivendo de uma forma e Deus me tirar de lá e falar assim, não quero mais você aí, você vai viver de um outro jeito e de uma outra forma que você ainda não conheceu. Nossa. E em que momento entrou radical na trajetória de vocês? Eu gosto muito de conversar com quem é radical, porque eu acho que a gente tem aquele sentimento da primeira vez que a gente foi, né? Do que Deus falou com a gente. É uma coisa que fica muito marcado no nosso coração, na nossa mente. E eu queria que vocês contassem como é que foi a experiência. Vamos lá. Em 2014, eu fiz uma viagem para o Equador. E aí fui pregar lá. Preguei lá, por intermédio de um convite com uma irmã me encontrou, uma missionária na internet, vindo um trabalho musical, aí dali, como é que me levaria lá para ir com banda e tudo mais? Aí não houve essa possibilidade porque não tinha recurso e nem eles tinham recurso, mas ela queria que eu fosse, ao ponto de eu chegar, eu vou fazer o seguinte, eu vou semear na tua nação e eu vou aí. E aí depois que eu voltei de lá, passou-se 2 anos após, 2016, foi quando eu pisei no Radical. O pastor Paulo do Amor, né, que é o pai Paulinho, eu conheço ele desde criança. E ele vinha muito falando comigo, João, você precisa pisar lá no Radical, cara. Vamos lá no Radical. Eu, poxa, cara, eu vou participar disso, é mais uma coisa que eu vou participar. Eu já estou cansado de tanta coisa. Aí é mais um que vai passar e tal. Aí eu criava uma certa resistência nesse ponto. Não é que eu não queria ir, é de ver tantas coisas que eu já tinha visto. E aí
minha esposa vai, e quando ela volta de lá, ela chora a semana inteira. Pensa nisso. Eu conheço. Você falou, minha alguma esposa. coisa tem nesse lugar. Meu Deus, o que houve? E ela, eu não posso falar. E ela só chorava. E todo canto era o dia inteiro. Pensa uma pessoa chorar de manhã, de tarde, de noite, a semana inteira. Aí chegou uma hora que eu fiquei meio assim, Vaninha, o que aconteceu? O que fizeram com você? Nada. É porque é maravilhoso. Aquilo é você. Ela falava assim. Aquilo lá é você, filho. Você tem que pisar naquele lugar para saber o que é. Aquilo é você. Aí eu, poxa, tá bom. Aí vai e entra minha filha em ação agora. Leva a minha caçula, vai pro Tim. E aí ela fechou a fazenda na edição dela. E aí, dali por diante, foi a mesma coisa. Quando ela regressou, chorou a semana inteira. Ai, pai, então, eu falei, meu Deus do céu, o que fizeram com vocês? E aí até que ela falava a mesma frase da mãe, pai, aquilo lá é o senhor, pai, aquilo é o senhor, pai. O senhor tem que pisar naquele lugar. E até que o pastor Paulo conseguiu para mim no resgate. Eu fui com meu coração muito aberto, li a ficha com muita clareza, doutrinei minha mente literalmente. E aí falei, poxa, eu li a ficha direitinho, porque não esconde nada, né? E aí eu li, falei, poxa, tá bom, aqui tem isso, tem isso, tem isso. Peraí, pum. Aí quando eu fui tranquilo, levei só uma mochila, levei o biscoito que eu precisava levar, não levei muito. E, enfim, pisei lá. No que eu pisei, eu enxerguei algo que eu não posso falar aqui, não preciso falar. E eu falei, meu Deus, vamos lá. E dali por diante eu passei uma experiência que virou tudo na minha vida, né? Não tem nada comparado aos trabalhos. E eu digo isso com muita propriedade para qualquer pessoa. Não vá para o projeto para você conhecer, que você vai sair frustrado. Vá para você viver. O problema é que as pessoas querem conhecer tudo. Nem Jesus quer que você conheça ele. Ele quer que você viva ele com intensidade. Porque o problema não é conhecer, o problema é quando ele entra na gente. E ele diz, eu quero prioridade. O radical, ele faz mais ou menos uma vibe dessa. Ele vira a gente de dentro para fora. E eu, com toda a estrutura que eu tinha, né, já adquirida até então, eu falei, obrigado. Bendito seja o dia que eu recebi esse convite. E dali por diante, passei a ser radical, de ir para trabalho, de ir para um radical. E toda semana eu falava assim, quando eu saí de lá, chamei minha esposa, ela me abraçou, chorou muito. E aí, filha? Eu falei, filha, a gente sempre esteve no caminho certo. Daqui para frente vai acontecer mais algumas coisas, mas a gente nunca deixou de fazer o certo. Aí eu falei, eu vou aprender cada detalhe desse lugar. E aí eu digo para vocês, eu respiro o radical. Sabe, como eu trabalho com composição de música, tem música, quando eu sinto a música, para mim é como se falta o oxigênio. Não que o radical me vai faltar um oxigênio, mas é algo que faz parte desse mecanismo que eu preciso respirar. Algo, e eu tenho dito por esse tempo, pensa num grande treinamento para a igreja, Projeto Radical. Para o tempo atual, é só tu abrir a internet. Um grande treinamento, porque ali a gente sabe a nossa realidade. Então, eu louvo a Deus por todos que estiveram na nossa edição, que eu fui muito ministrado, fui muito confrontado, mas como valeu a pena tudo. E hoje eu me tornei alguma coisa, algo que já tinha um propósito de Deus. Eu estou vivendo só o que Deus já tinha proposto no coração dele. Eu não estou fazendo nada mais do que além daquilo que ele já mostrou que é para acontecer, do que está no coração dele comigo, entendeu? Não sou nem melhor dos radicais, mas tomei uma postura de ser uma referência muito forte em São Gonçalo, né? E eu sou de Duque de Caxias, né? E hoje a bandeira do Paixão Radical é dentro da fazenda de onde nós começamos, onde eu me encontrei, onde eu vi cada coisa impressionante, né? Então, eu louvo a Deus
Eu sou muito grato por tudo. Minha palavra é só gratidão. Que lindo. Antes de passar a palavra pro Sérgio, eu quero alinhar com vocês que estão assistindo a gente que, como a gente sempre vem falando, o Radical, ele não é uma igreja. O Radical, ele não quer tirar a pessoa de dentro da igreja, muito pelo contrário. O Radical, ele quer capacitar a pessoa que está dentro da igreja para que ela possa ser uma bênção dentro da sua igreja local. Então, pastores, vocês que estão aí e querem mandar a galera pro Radical, só falar com a gente ou procura um Radical que esteja próximo de vocês para mandar os seus liderados para lá. E outra, leia a ficha. Não deixe de ler a ficha porque lá tem tudo. Eu já dei a dica. Quando eu fui, eu doutrinei minha mente. Por isso que eu tirei com muita tranquilidade, porque eu enxerguei o projeto Radical. Sim. E aí, tem um segredo que eu vou deixar aqui. Além de fazer, a gente não encontra quando é campante de imediato o que é o projeto. Sim. Você vai digerindo ele ao longo do tempo, mas depois que tu vai penetrando para descobrir a essência do projeto, é outro caminho. Sim. Porque os problemas não estão dentro do projeto, que se é estabelecido por encontros ou eventos que são realizados. Os problemas estão instalados dentro das instituições que muitos não querem enxergar. Então, quando vê um trabalho, o oposto que ele não está acostumado, que tudo que não tem no Radical é um tapete vermelho, né? Verdade. Mas vale muito a pena para qualquer líder pisar, Com certeza. para viver. E cada membro, eu desafio todo membro da igreja, nossa congregação, todos são radicais. Sim. Nossa igreja respira o radical, né? E eles sabem o pastor que eles têm com relação a isso. Eu sou tipo Eliezer. E pô, pego pesado no pá. Mas a gente não é perfeito, mas a gente sabe que é uma chave poderosa para a igreja andar de uma maneira mais saudável. Sim. Porque o radical é um confronto de desafio para você olhar. Que valor tu tá dando para o teu pastor? Que valor que é o que mais é ensinado? Sim. Que valor tu tá dando para a instituição que você diz amar Deus e não ama no lugar que você está plantado? Você não está junto da mesa, você não ama os irmãos. Você precisa passar pelo radical de novo. Verdade. Pastor Sérgio, conta pra gente. Eu acho que eu vou me enquadrar dentro do conselho que você acabou de fazer aí para os nossos ouvintes, para quem vai nos assistir, né? O Radical chegou na minha vida de uma forma de extrema miséria espiritual, né? Eu estava congregando como diácono e eu crio uma infelicidade de trazer uma ruína para dentro da minha família, né? Eu causo um transtorno no meu casamento. E esse transtorno, ele vem a separação. Com a separação, eu perco o meu castelo, né? Eu com 2 filhos, um casal, essa é a coisa mais linda da minha vida hoje. Hoje tudo grandão, mas continua sendo meus lindos, né? É bonito mesmo. E aí... Imagina os meus. Nossa, minha família é linda. E aí... Minha família é linda. É linda. E aí eu causo esse transtorno e perco meu castelo e perco minha família. Era um desejo que eu tinha na presença de Deus. Eu falei assim, se eu ocasionei os erros, né, o erro foi meu, então agora eu tenho que consertar todo o meu erro. E aí o Espírito Santo falou assim, filho, fica quieto que agora não é mais você, agora são os filhos. Os filhos já sabem o que tem que fazer. E aí os filhos fazem convite à mãe. A mãe nega por algumas edições, mas aí até que cede, vai. E aí hoje se rende e volta a congregar, né, a estar na presença de Deus. Mas eu, propriamente dito, tá? Hoje, pastor Sérgio, a cada edição, o Radical tem trabalhado na minha vida profundamente. Desde quando ocasionou lá em 2018 todo o problema, o erro, a cada edição, a cada veia que eu respiro do Radical, eu tenho me tornado um homem melhor,
um obreiro melhor, um pastor melhor, um servo melhor, um pai melhor. Para você que está assistindo e ouvindo e não foi no Radical, você está perdendo o teu tempo. Deus quer fazer coisas muito grandes na tua vida através desse projeto. E aí deixa eu falar uma coisa para você. O homem de Deus que eu sou hoje, que o meu filho fala, que a minha filha fala, que a mãe deles fala, que a minha atual companheira fala, que o meu pastor hoje que está aqui do meu lado fala, isso tudo é fruto de ter caminhado na presença de Deus, obedecendo a palavra, a veia do nosso ministério é muito voltada para a obediência. E claro, vivendo radical a cada edição como se fosse a última da sua vida. Essa é a experiência que eu tenho com o projeto Radical. Nossa, é muito forte, né? A experiência que a gente tem com o Radical. É assim. E eu imagino que tenha sido algo tão forte na vida de vocês que hoje surgiu essa bandeira, né? Do Paixão Radical, que inclusive, gente, virou até livro. Pastor João tem um livro, Paixão Radical, que fala sobre a história, né? Eu falo da história de como o Radical chegou e um pouco da história desse trajeto para chegar à instituição, chegar à bandeira, né? A história, na verdade, é lindo, né? A história da igreja, a história da bandeira é muito bonita. A história é muito bonita, né? Me sinto honrado porque a Face a Face Church não surgiu debaixo de uma racha, de uma divisão, de uma rebelião, nada disso, né? E graças a Deus. Mas daqui a pouco surgiu a bandeira e nós fomos levantados literalmente no tempo do caos, no tempo da pandemia. Sim. A Face a Face como instituição, que a gente pôde entrar num local onde a gente está até hoje, nós alugamos um local e quando alugamos aquele local, 2 semanas depois entrou a pandemia, não podemos entrar durante 4, 5 meses. Nossa. E aí a bandeira já estava surgindo no coração assim, mesmo com pouco povo, mas não tinha nada consolidado ainda, né? Porque a história é muito bonita. A gente começou a instituição, eu fiz o projeto, não tinha instituição nenhuma, não tinha nada, né? Só tinha essa veia do meu trabalho musical, né? E de repente eu me via saindo da última instituição, no caso que eu participei, fiquei 3 anos e pouco, de um amigo também, pessoal, que é o pastor Rafael na Congregacional, até que eu falei, poxa, que está na hora de eu ir. Final de 2018 para 2019. E aí eu falei, mas isso vai para onde? Eu vou para dentro da minha casa. Como assim, João? Abre aqui, a gente dá um jeito, faz isso. Tá. Não é isso que Deus quer. E aí fui para dentro de casa. Como assim? Eu vou para dentro de casa. E ali eu abri a porta da minha casa com a minha família e uma pessoa que nós levamos para o projeto, que era um jovem que estava se mergulhado na bebida. E apresentamos o projeto, levamos, e ele agora, porque todos que a gente encontrávamos ali, minha casa virou um local, às quarta-feiras, só para ensino e oração, era 1 hora. Eu chegava ali, só ensinava a palavra de Deus e orava, mais nada, não fazíamos nada, não cantava, não fazia, só oração e palavra. E aí a gente, quando encontrou o Radical, eu falei, poxa, vamos levar essas pessoas. Aí o primeiro foi ele. E aí, quando nós voltamos, eu falei, cara, agora procura uma igreja, porque é isso que a gente fez com todo mundo. Procura um local, porque a gente não tinha uma instituição. Eu tinha um local só para ensino, e eu não falava aqui é uma igreja. Não tirávamos dízimo, não tirávamos oferta. Uma coisa muito centrada para o ensino. E a oração. E aí, não, eu vou ficar aqui, porque é aqui que eu encontrei Jesus por intermédio de vocês, fui no projeto. Não. Aí eu percebi aquilo como um sinal. E aí, até que um dia, quando no ensino, ele bateu na minha porta, ele abriu a porta lá de casa. Oi, pastor João. Oi, meu filho, tudo bem? Ué, cadê o pessoal? Só tem eu? Eu falei, rapaz, você para mim é uma multidão. Aí dali por diante pegou isso. Então, aí dali surgiu saímos da minha salinha com 12 pessoas, fui para um salãozinho de festa desse tamanho aqui, não, de casa, onde meu filho corta cabelo, com as 12 pessoas, sentava ali, aí alugamos um salão de festas
mais à frente, 2 ruas da minha casa. Entramos lá, cheguei lá sem dinheiro, sem nada. O rapaz lá, maravilhoso, o nome dele é Rafael, gostando de dizer que ele é, né? Maravilhoso. E eu falei, fui muito aberto com ele. Eu moro aqui há tantos anos, sou pastor, e sou um pastor que realmente eu nunca tive salário pastoral na minha vida. Até hoje eu não tenho, né? E eu não vejo que a igreja é lugar para você sacar. Igreja é lugar da gente dar. Mas não sou contra. Para mim, pastor tem que ser muito bem honrado. Mas esse foi o caminho que eu preferi trilhar, e eu sempre trabalhei com pintura, cerâmica, colocando cerâmica. Chegou uma hora que eu não aguentava mais trabalhar com o meu joelho, e pintura química. E aí eu tinha meus livros, já tinha meu trabalho musical, mas já não podia mais vender CD, porque ninguém queria mais comprar mais CD, porque não consegue fabricar. E aí eu ficava pregando, aí eu recebi um convite para ministrar uma adoração ou pregar, e eu ganhava minhas ofertas, e eu trabalhando no meu dia a dia. E aí surgiu os livros, aí então foi vendo um amparo, alugamos aquele local, bati no ombro dele, falei, Rafael, eu não tenho dinheiro, não tenho R$1, eu não tiro dízimo, não tenho oferta, eu não tenho salário, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso desse lugar, esse lugar tem tudo que eu preciso. Bati no ombro dele e falei, me ajuda aí, cara. Ele olhou para mim, rapaz, eu me conheço porque eu sou tal, eu vejo muita honestidade nos seus olhos, muita verdade. Pastor, faz o culto aqui, dia de semana também, porque eu não tenho. Eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu só preciso do domingo, porque eu sei que eu vou ter os 4 domingos para me poder pegar e te pagar aqui. Não, faz no meio de semana, eu vou cobrar o senhor. Ah, tá bom, quanto você? R$1.500. O senhor não vai pagar nem luz nem água para mim. Eu falei, tá fechado. Aí eu fechei. Dali começamos. Aí tinha tudo: cadeira, projetor, microfone, e aí toda estrutura. Perdão. E aí eu entrei, bati no ombro, cara, obrigado por você abrir essa chance pra gente, essa oportunidade. Aí eu não podia botar uma placa, então eu tinha que entrar pro culto, montar ela, montava e desmontava. E aí, quando eu encontrei o lugar, eu fiz uma loucura, né? Cheguei em casa, no salão onde a gente tava dando estudo, falei, gente, não reclama não, mas eu fiz uma loucura santa aí. Ai, pastor, o que o senhor arrumou? Minha esposa me conhecendo, eu comprei um som de 21 mil. Meu Deus. Meu Deus! Como assim? Ó, ninguém reclama. Quem topa? Quem me ajuda? Eu. Então, falando, ninguém reclama. Liguei para um amigo particular, que foi um daqueles que ministrou na minha vida, naquele percurso lindo. Tornamos grandes amigos. Eu liguei para ele de imediato. Falei, cara, eu preciso da tua ajuda. Tu tem um equipamento da Maqui, eu preciso isso. Eu trabalho com música há muitos anos, né? Ele, eu tenho. Falei, tu quer isso para quando? Eu falei, para ontem. Me diz quanto é, me diz como é que eu posso te pagar, mas não tenho R$1 para te dar. E aí ele falou, você não precisa de dinheiro, não. Falei, pô, beleza, eu só preciso do meu nome e minha palavra. Falei, não precisa não. Como você quer pagar? Falei, do jeito que você quiser. Eu falei, não, vamos pagar. E assim começou. Então a história da Face a Face é muito bonita. Aí inauguramos no meado de julho de 2019. E aí fizemos a primeira reunião em julho. E fizemos num sábado, convidei os amigos radicais, alguns amigos que tiveram, lotamos o salão. Fizemos um cultaço, o pastor Arthur, que é líder da bandeira do Missão Radical, onde começou tudo lá em São Gonçalo, onde hoje tem as bandeiras, podemos dizer que ele é o pai de todas as bandeiras assim em São Gonçalo, praticamente. Eu mando um abraço para ele, se ele ouvir isso daí, eu amo ele de paixão. E dali começamos ali, saímos dali, fizemos o culto oficial no dia seguinte, batizamos 3 pessoas, um deles era o meu filho que estava afastado 15 anos, se afastou durante 10 anos, porque com 15 anos ele se afastou da igreja, que a desculpa dele é, eu não concordo com o que fazem com o senhor, pastor, não aceito. Era assim. Eu achava uma desculpa muito... Enfim, aí ele pegou e fizemos o culto, chegou na segunda-feira, ligo pro Rafael, falei, tu tá por aqui? Toma aqui, ó. Paguei o aluguel direto, mas não é agora não, porque esse dinheiro não é meu, cara. Muito obrigado por se confiar na gente. E ali ficamos 6 meses. 6 meses ficamos ali, porque nosso foco não era passar nem mais um dia.
6 meses saímos dali, voltamos para a garagem da minha casa, pedi autorização à minha mãe, fiz 2 reuniões, eu não tinha cadeira, mas eu tinha um som, e já tinha mais do que 12 pessoas. E aí o Rafael mesmo, ele emprestava a cadeira, eu botava a cadeira e depois levava para o salão, deixava a chave comigo. Saímos dali, fomos para a laje da casa da minha sogra. Na casa da minha sogra, na laje, um espaço maior. E aí eu não tinha cadeira, mas tinha um sonho um pouco, aumentou um pouquinho. E aí me liga um rapaz, pastor, a minha esposa está frequentando aí. E ela falou que o senhor está precisando de ajuda para comprar cadeira. Eu falei, rapaz, aqui precisa de ajuda de tudo. Aí ele, mas eu vou ofertar para o senhor comprar cadeira, R$1.000 dá. Eu falei, rapaz, como vai dar? Falei, então toma aí, eu vou passar aí agora. Foi lá, levou em mãos o dinheiro. Rapaz, muito obrigado. Fui lá, comprei 50 cadeiras. Comprei 50 cadeiras, botamos lá. Na segunda semana não tinha uma cadeira mais em pé. E aí, como que eu fazia o culto? Com toda a estrutura musical que eu tinha, com banda, com tudo, eu não toco. Toco só violão para arranhar uma composição, mais nada. E aí, eu cantava todos os cultos com playback. Playback. E face a face nós começamos a cantar a música só com playback. Não tinha músico. E quando aparecia, a gente convidava a banda que toca comigo, um outro amigo, e parecia tal. E a gente fazia o som, e assim foi acontecendo. Aí ficamos lá ali por durante 2, 3 meses. Aí minha esposa encontra onde nós estamos hoje. Pô, o rapaz daí, ele falou que não quer mais a oficina, ele vai alugar para a igreja, ele recebeu uma profecia que ele pode inventar qualquer coisa, mas isso aqui vai ser uma igreja. Aí descobrimos ele, a minha esposa começou a conversar junto com o vice-presidente, o Evandro, e aí conversa vai, ele pediu um valor, cara, a gente não tem, baixa isso daí, foi baixando, aí dá pra gente pagar, então tá bom, é seu, pastora. Porque se o senhor e a pastora, tudo isso que o Júlio falou, ninguém pisa aqui dentro, assim, pô, desse jeito. A confiança da credibilidade, de uma direção, de uma confiança de alguém, né? Identificar alguém, indicar alguém. Poxa, me senti muito honrado com tudo isso. E aí a gente foi e alugou. E aí, 2 semanas depois, pensa nisso, tudo fechado, eu com o povo, tudo novo, porque todo mundo que tinha era tudo novo convertido, nem tinha crente na igreja. Crente era a minha família, ou 2 ou 3 que aparecia, que Deus trouxe para cá. E quem aparecia era tudo não crente ou não evangélico. O que a gente fazia? Projeto radical. Projeto radical. Se ia ficar com a gente, amém. Mas a gente falava, procura uma igreja. Eu não falava, fica aqui. Eu não falava isso. Mas se tu quiser ficar, tu fica. Eu não obrigava ninguém. E ali foi acontecendo. E aí entrou a pandemia. E imagina você tendo que pagar o aluguel e tendo que pagar o som. Se você está dentro do lugar, abrindo, sem ter culto, sem entradas. E aí, batia no tempo da pandemia. Eu falei, gente, fica em casa. Comecei a fazer live. E falando com o pessoal, falei, ó, trabalha, mas toma cuidado. Se tiver de morrer, tu vai morrer. Se tiver de viver, tu vai viver. Mas toma cuidado, porque essa é a lei. Se ele não permite a gente abrir, a gente não vai abrir. Não tem jeito. E aí, assim ficamos. E aí o pessoal ia lá em casa. Pastor, eu vim trazer minha semente. Porque eu ensinava o povo sobre semente, não sobre dinheiro. E aí ele trouxe minha semente, aí trazia os seus dízimos, suas ofertas, e a gente arcou com todo o compromisso durante todo o tempo fechado. E aí, quando nós entramos, espalhava a cadeira, ó, fica assim, fica ali, olhava, fazia culto com 10 pessoas. Aí hoje é fácil. Tem que fazer 2 cultos num domingo. Nossa, glória a Deus. A bandeira, poxa, durante o percurso, com certeza já passou mais de 6.000 pessoas, entre equipantes e pessoas que foram acampantes. Então, você vê a mão de Deus nisso aí. Então, eu louvo a Deus por tudo isso, né? Não pediu nada disso, gente. Não pedi nada disso. Mas eu sei que Deus enfiou a gente numa veia profética. Sim. Porque nós, pastores e líderes de bandeira, a gente passa por muita luta. Imagina. Não é fácil liderar uma bandeira. A gente não dorme direito, porque a gente fica preocupado com os detalhes, e a gente tem que monitorar tudo, e aí a gente também tem que confiar a outras pessoas. Enfim, o projeto, ele é encantador.
para quem quer viver uma vida diferente. Porque quem quer viver uma vida, não quer viver uma vida diferente, ele já está vivendo o seu dia a dia. Então, quando ele é trago para uma responsabilidade, muitos tremem na base. Então, o projeto radical não é brincadeira. É um trabalho muito sério. Infelizmente, muita gente persegue as bandeiras, às vezes persegue o radical, que não conhece viver o radical. Sim. E não tem esse negócio de só vai conhecer vivendo mesmo. Só que os problemas não estão nos trabalhos fora. Eu falava para ele ainda antes de subir aqui. Tem gente que gasta o tubo, não sei com quantas coisas para gastar dinheiro. É aqui o resultado para a vida transformada. A palavra de Deus. Sim. Mas as pessoas não querem. E por que as pessoas estão perdendo a vida hoje por causa da palavra? Por isso que eu estou falando. Pensa hoje num grande treinamento. Projeto radical. Com certeza. A gente tinha muitas perguntas também, mas infelizmente o tempo está curto. Então vocês vão ter que voltar aqui novamente. Para a gente poder concluir esse papo. Vamos, com certeza. O convite já está lançado. Mas a gente sempre termina pedindo para trazer um combustível da semana para o pessoal, né? E aí, do que a gente conversou antes, você falou alguns pontos aí que eu acho que seriam muito legais, como família, obediência e tudo mais. Então, acho que você pode deixar essa mensagem aí pro coração da galera. Sim, deixo sim. Olha, lá na Face a Face, gente, nós desde quando iniciamos, durante 5 anos, pensa nisso, você pode falar, talvez me chamar de louco, doido. Esse pastor não tinha outra coisa para ensinar, não. Durante 5 anos, nós estudamos sobre obediência, unidade e amor. Mesmo assim, você encontra um monte de gente ainda que cai dentro dessas situações contrárias. Eu deixo o texto de Isaías 1:9 ou 1:19. Se tu obedeceres à voz de Deus, 19. Se quiseres ouvir e comereis o bem, o melhor dessa terra, se você obedecer a Deus, você vê que a obediência é a chave de tudo. E quando você já vê lá no início de tudo, quando Adão recebe uma promessa, e Deus mostra uma direção para ele, diz para ele não tocar em algo, ele desobedeceu. Se ele mantém a obediência, não estava acontecendo nada do que a gente está vivendo. Então mostra que assim como Deus procura muitos adoradores e os adoradores que adoram espírito e verdade, Satanás está em busca daqueles que são rebeldes, daqueles que estão inseridos lá dentro em Números 16, sob Corá, Datã e Abirão, que se revoltavam contra Moisés, se rebelavam contra Moisés, homens que deviam influenciar pessoas para o campo da obediência de uma entrega. Então a obediência é a chave para o teu sucesso. Então eu deixo para você, o radical, com relação ao projeto radical, eu deixo para você. Viva essa experiência, não vá para conhecer, vá para você viver. Porque como pode eu tenho 61 anos, eu não sou um pastor qualquer, eu não me considero um pastor qualquer, eu sou um pastor muito simples. E daqui a pouco eu estou chegando no meu tempo, que eu vou entregar meu cajado logo, não vai demorar, porque eu sinto isso. E não são, por exemplo, os livros que eu tenho que fazem que eu sou, não é as músicas que eu tenho 9 álbuns de músicas gravados, mas muita gente nem ouve minha música. Eu não estou preocupado se ela vai tocar na rádio, seria até bom se tocasse para você ter alguma projeção, porque é assim que funciona. Mas quem tem que dar valor para a gente? É as pessoas ou o Pai? O grande segredo está aí, tem gente que está esperando nos pastores o que tem que esperar em Deus. Por isso que você talvez não vai viver nunca o que você tem que viver, porque você está esperando muito no homem. Mas obedeça a Deus e honra os homens na terra. Porque não tem esse argumento. Que assunto é esse? Eu vou obedecer a Deus e desonrar quem está na tua frente. Você tem um pastor para tu obedecer a ele. O que muitas vezes faz? As pessoas matam a gente por trás. Tem hora que tortura tanto a gente, porque o pastor... A gente não pode errar uma vírgula, que as pessoas, vou falar no modo geral, as pessoas vão enterrar a gente vivo, se possível. Não terão misericórdia de nós. Só que quem é pastor, Deus já está dizendo para ele, você vai só apacentar.
E aí, o segredo que a Bíblia apresenta quando Jesus para diante de João, esse é o momento de eu pregar para você nesse trechinho, em 5 minutinhos, para mostrar para você que Jesus falou. Quando você fala assim, Jesus fez essa pergunta: Pedro, tu me amas? Quando você diz que ama Deus e não apacenta, tu tá amando Jesus? Tu não tá não, filho. Você é pai e não cuida do seu filho. Você é obreiro na igreja e não cuida da sua casa. Não ajude e auxilie o pastor como tem que auxiliar. Ao invés de unificar e jorar a igreja, porque quando a tua família é forte, irmão, toda a igreja se torna forte, porque a igreja ela é forte, porque ela é unida em Cristo. Amém. É um dos marcos de muitos ministérios. Se a igreja é unida, a igreja prospera. Se ela é desunida, ela vai representar um cartão postal para a vizinhança, para todo mundo. Maravilha. Então guarda uma coisa com você: se você obedecer a Deus, Deus vai te dar o melhor. E o melhor é: Deus, tu me ama? Então apacenta alguém. Você não precisa de uma parede para ir cuidar de alguém. Você só precisa se colocar na condição de um obreiro que vai pegar a palavra de Deus, que vai se tornar um apacentador. Cara, senta aí. Não importa se você não é diácono, se não é presbítero, se não tem nome nenhum, título nenhum, porque título não entra na eternidade. Que entra, o maior título nós já temos, filhos de Deus. Então, obedeça a Deus. Compre o livro do pastor João quando você puder. Você que não gosta de ler, tá aqui, ó. Quer semear na minha vida? Então você vai dizer assim: caramba, o pastor não ganha, não tem salário aí, ó. Me abençoa, pô. Se você é R$30, se você quiser pagar mais, dá mais, encara como oferta, porque até os R$30 é uma semente. E você vai estar ajudando esse pastor aqui. Se você não sabe, apesar de eu ser líder de bandeira, líder de 2 bandeiras, líder de 2 congregações, eu sou um pastor que vendo livro, quando me abençoa, vendo camisa, porque eu passo fazendo produção de camisa e vendo peixinho ornamental. Precisava eu viver assim? Sabe por quê? Eu não sou profissional de altar. E não sou líder de bandeira para ter dinheiro, porque todo mundo pensa, porque a gente é líder de bandeira, a gente está cheio de dinheiro. Tem muitas ocasiões que a nosso caixa das bandeiras não fecha no 0, fecha às vezes com R$200. Às vezes tem edições que alguns, graças a Deus, o Paixão Radical nunca viveu isso, mas tem bandeiras que às vezes fecha no vermelho, e outros que não vai ver, não tem R$500 na conta, e todo mundo pensa que a gente é endinheirado e chama a gente de ladrão. Eu não sou ladrão. Eu sou um homem que ama a palavra de Deus e cuido de pessoas. Quer ver eu lutar? Eu luto em ensinar. Quer levantar um grande obreiro? Bota ele sentado antes de ir para o serviço. O serviço vai matar ele, porque amanhã ele vai se achar muito. Então eu aprendi isso com um homem muito de um tempo lá atrás, que me ensinou num seminário, pastor Gerald William Foster. E quando ele falou, o grande obreiro, o irmão John, começa sentado na cadeira, aprofundando-se ao chão, ele falava, né? Ao chão, para quando ele levantar a estrutura externa, mesmo que levante seja grande, quem vai aparecer na frente dele é Jesus. Faça isso. Bota o teu discípulo sentado na cadeira, seu obreiro sentado na cadeira. Se ele não gosta de estudar, ele não tem que subir para nem abrir culto, porque ele não gosta de estudo. Então, quando alguns ouvem isso, acham uma agressão. Então, eu deixo esse beijo. Eu sou apaixonado por vidas. Digo esse dilema do Paixão Radical. Até falar, esse homem é um homem apaixonado. Eu sou apaixonado pela minha esposa, minha velhinha. Espero viver com ela há muitos anos. Tenho uma família linda. 5 filhos, 3 pastores. Uma que é ministra de louvor na Lagoinha. E a outra que é a caçula que está no caminho, que está comigo. Tenho 7 netinhos maravilhosos, uma igreja que Deus nos confiou, né? Graças a Deus está andando com a bondade e a benevolência de Deus. Ensino, mostro para ele, eu sou o que menos prego na igreja, e eu ponho eles para pregar, porque eles têm que pregar, e eu foco no ensino.
Então, é um grande treinamento, eu deixo para você. Ouve minhas músicas na internet. Abre lá, ó, bota lá, Gloriosa Luz, Reconheço, Me Fez Livre. Tu vai encontrar um monte de música boa lá. Tem alguns álbuns que já estão na plataforma, tem um que está guardadinho no estúdio lá, com uma música maravilhosa chamada Essência, por sinal. E eu deixo um beijo no teu coração para o pastor Eliezer, todos da bandeira, né? Da Zona Norte aí, radical, atitude radical. Zona Norte. Zona Norte. Então, deixo um abraço para todos vocês. Continue com essa pegada. Obrigado por essa chance, essa oportunidade, né, de estarmos aqui nesse podcast, né? Radical Cast. E você que vai ouvir, olha, clica lá e divulga geral para teus amigos. Porque o projeto Radical, ó, não pensa você que é bagunça, não. Não tem nada de bagunça, não. É muito sério. Beijo na alma! É isso, nossa. Olha, ele deixou uma grande responsabilidade aí. Pastor Sérgio, você quer deixar algum recado? Na verdade, eu quero agradecer por estar aqui, né, no Radical Cast, junto com essa equipe maravilhosa, e dizer para você, só inteirando o que o pastor João falou, né? O segredo de uma vida ministerial é pautado em obediência. Tá? Então, você que está aí, achando que o projeto radical é qualquer projeto, querido, tira essa mentalidade e vai lá viver, porque você vai ver o quanto é sério cuidar de vidas. E o grande segredo é exatamente o que o pastor João acabou de dizer aqui. Para ter uma vida feliz diante de Deus, não tem nenhum outro segredo a não ser cuidar de vidas. Esse é o principal segredo. Por quê, pastor Sérgio? Eu te explico. O segundo maior mandamento da Bíblia vem dizer que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E em Mateus 25, o Senhor vem falando numa parábola dizendo que ele tendo fome, ele tendo sede, ninguém cuidou dele, os discípulos achando que era com ele. Na verdade, ele disse que quando não cuida dos pequeninos, é que não está cuidando dele. E aí ele chega a fazer uma revelação nessa parábola. Ele diz que quem não cuida ficaria à esquerda, ele chamaria de bode. E está dizendo que o inferno já está preparado para esse tipo de pessoas que não cuidam de outras pessoas. E ele diz que quem cuida, quem visita, quem ajuda, à sua direita já está preparado, chama ele de ovelha e diz que o reino do céu já está preparado. Então, seja inteligente. Quer ser feliz na sua vida ministerial? Quer ser feliz na sua casa? Quer ser feliz no seu trabalho? Vai cuidar de pessoas. Cuida de pessoas que você jamais imaginou que você pudesse cuidar, abençoar, ajudar. É claro, o seu ministério começa dentro da sua casa. Cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida do seu marido. E depois vai cuidar das pessoas que estão precisando de ser cuidadas. E aí vai ser o grande segredo revelado dos céus sobre a tua vida. Amém. Obrigado. A palavra é gratidão. Falamos igual juntinho. Gratidão. Gratidão. Não precisou nem ela perguntar qual era a palavra. Então você que está assistindo até aqui, que chegou até aqui conosco, a palavra é gratidão. É isso, gente. Gente, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você foi abençoado. Foram muitas palavras aqui que foram ministradas, né? E que elas ecoem aí no coração de vocês. Então, se você foi abençoado, você vai compartilhar com alguém. Porque alguém também precisa ouvir essa palavra, né? Deixa aí, ó. Compartilha geral. Usa esse podcast como um convite para levar pro Radical. Isso aí. Verdade. Então, compartilha com alguém. Deixa o seu like, porque isso ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante. E ele vai passar isso daí para muitas pessoas. E comenta gratidão aí, né? Gente, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através disso. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Tchau.